depois de um período de férias e na ausência do companheiro Lazer Martins, hoje em Guaíba, na série de programas da Rádio Gaúcha e do Grupo RBS, Debates pelo Rio Grande. Apesar das resistências e críticas, a Assembleia Legislativa deve votar amanhã em regime de urgência o projeto de lei que cria uma empresa estatal para administrar pedágios no Estado. Partidos da base, como o PDT e o PSB, pressionaram por mudanças e mais discussão. Mas o Palácio Piratini deixou claro, não recua, quer ver aprovada a empresa gaúcha de rodovias com o formato que o projeto propõe. Com os atuais contratos de concessão dos polos rodoviários encerrando em julho de 2013, o Piratini tem pressa para estruturar a nova estatal. Aprovada a lei, a EGR assumirá os 7 polos rodoviários, que incluem pedágios em estradas estaduais e federais. As praças do modelo comunitário, Campo Bom, Portão e Coxilha, também ficarão sob responsabilidade da nova empresa. Ainda não está definido o futuro das praças em rodovias estaduais. A tendência é que algumas sejam mantidas. Em relação às federais, existe a possibilidade de fechamento das estações de pedágio, já que estas rodovias deverão ser repassadas à União. Nas BRs, 16 praças de pedágios. Nas rodovias estaduais, funcionam 13. Para discutirmos se o projeto realmente será aprovado e de que forma vai, ao fim e ao cabo, terminar a votação, com que modelo de pedágios nós iremos conviver, os pontos positivos e negativos da proposta vão ser debatidos a partir de agora. É por isso que estamos começando mais um Conversas Cruzadas. São convidados do programa o deputado estadual pelo PDT, Gilmar Socella. O deputado estadual, líder da bancada do PMDB, Márcio Biolchi. O deputado estadual do PT, Raul Ponte. E a deputada estadual do PSDB, Zilá Breitenbach. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas. Carinho, respeito e honestidade. Sicredi, gente que coopera, constrói um mundo melhor. CIE, ações sociais que transformam. E Sistema Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. A partir de hoje, mais um espaço dentro do nosso Conversas Cruzadas. Temos a agenda empresarial no Conversas. É um oferecimento de Merigo, estruturas metálicas, fazendo parte de sua história. Merigo, bem-vindo ao nosso programa. E você pode participar dele, mandando a sua resposta à nossa indagação na interativa. Ligue para 84010360. Opção 1 para dizer sim, opção 2 para dizer não. A pergunta é esta: você concorda com a criação da empresa gaúcha de rodovias? Não importa o modelo, aqui é sim ou não. Aceita a empresa gaúcha de rodovias, o Estado através dela gerenciando o tema dos pedágios e outros das rodovias ou não? Opção sim, 1, opção não é 2. O telefone é 84010360. Mande também seu recado pelo e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Participe pelo Twitter, @Conversa Cruzada. A opinião do telespectador aqui no programa tem o patrocínio de Vinícola Laurentia, Laurentia Vinhedos do Brasil. Muito bem. É de bom tom que eu comece pela dama. Ela não mandou projeto algum, não está aí com bandeira ou com panelaço de forma alguma, está, me parece, atenta, esperando para ver como as coisas se posicionam, mas vota contra amanhã. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Boa noite ao Márcio, ao deputado Ponte, ao deputado Socella, a você, Brito. Com certeza votaremos contra. E acreditamos que, mais uma vez, o governo faz da forma como fez até agora, um projeto desta grandeza de debate, impedido de se fazer um debate profundo, um projeto que nós temos a certeza, ele apresenta vários pontos que não são constitucionais, e nós não estamos entendendo por que o governo cria uma estrutura quando bastaria que o governo adequasse a estrutura existente, que é o DAER, e não tentasse envolver um problema que existe problema de organização no DAER, criando uma estrutura paralela.
Detalhe importante, quando a senhora faz essa referência ao aproveitamento de uma estrutura existente, o DAIGER, de qualquer maneira, eu pelo menos leio assim a sua manifestação, o modelo atual a senhora afasta também. Tanto do pedágio. Quer revigorar o DAIGER. Não precisava a empresa, não, mas o Estado controlando pelo DAIGER. Seria isso? Olha, toda essa questão de pedágio tem que ser discutida. Se o Estado controlando, nós teríamos tarifas mais baixas e um melhor serviço nas estradas, que seja o governo a controlar. Mas o que a gente vê é que o governo do Rio Grande do Sul, na situação atual, não tem o recurso nem para fazer aquela conservação necessária nas estradas. Como é que ele vai administrar as estradas sem recurso? E quando se criaram os pedágios, lá em 95, que começaram os pedágios, por que se criou isso aqui? Porque não havia o recurso para enfrentar toda a dificuldade na conservação e melhorias nas estradas gaúchas. E nós que vínhamos lá daquela região distante, o Márcio lá de Carazinho, eu Três Passos, a gente festejou pelo menos a melhoria, a sinalização que esse pedágio proporcionou. O que nós questionamos? Nós questionamos o preço, que pode ser diminuído, e seriam os economistas que deveriam dizer isso, mas poderá-se fazer uma pesquisa, e diz que isso é verdadeiro, que se não tivesse feito aquele aditivo no tempo do governo Olívio, com o cálculo que seria feito de lá a cada pouco reajuste, nós teríamos pedágios mais baratos, teriam mais baratos. O que nós queremos? Melhor qualidade e pedágio mais barato. A minha pergunta é para o governo. Será que o governo vai ter condições de, em 2013, o ano que vem, em julho, ter resolvido o problema da questão dos pedágios? Será com licitação? Porque criar uma empresa não quer dizer resolver o problema dos pedágios. Ele vai criar uma empresa que não está clara na lei, que eu entendo que ela fere até artigos da Constituição. A senhora já está respondendo. Se ficar só na pergunta, eu passo imediatamente para ele a pergunta. Vamos ouvir a resposta dele? Pode. Gostei da sua pergunta. Gostou? O governo terá condições de, em 2013, atender ao que disse a deputada Zilá? Parece que se tiver essa condição, a deputada até votaria a favor, embora eu sei que ela vai dizer que não há prazo para isso, porque a urgência atrapalha esse estudo. Mas o governo tem como demonstrar amanhã, por exemplo, olha, está aqui o projeto, com estas condições, com estas variáveis, e votando assim, nós estaremos seguros de que em 2013 tudo vai ser como deve ser. Essa é a expectativa que nós temos. Agora, exatamente pelo curto espaço que ainda resta, né, para as primeiras, porque não há um prazo único para todas as praças de pedágio. A de Carazinho será a primeira, e não é lá em julho, agora é em fevereiro já do ano que vem. É a primeira que vence. Portanto, o polo de Carazinho, ele já vence agora, em fevereiro, e alguém deve assumi-lo. Se o governo assumiu o compromisso na campanha de que iria extinguir esse contrato, ou seja, que não iria renová-lo, não iria prorrogá-lo, e esta é a vontade dos usuários, dos transportadores de cargas, dos Coredes, de todas as entidades que aglutinam as pessoas que têm que viajar, que têm que usar a estrada para fazer negócio. Se todos reconhecem que o contrato feito lá em 97 é um contrato leonino em favor das concessionárias, todo mundo não aguenta mais pagar os valores que são cobrados hoje, nós temos que respeitar não só essa vontade, mas o compromisso do governo em extinguir esses contratos. Né? Eles terminam, portanto não há renovação, não há prorrogação, e alguém tem que assumir essas praças. O projeto, a pedido do próprio movimento, do conjunto de entidades que ao longo desse período ficaram discutindo e reunindo lá na Assembleia, fizeram várias reuniões com as entidades que estão acompanhando esse processo, né, o Sindicato dos Transportadores de Carga, a Surcom, as centrais sindicais, as entidades comunitárias que lutam contra isso há muito tempo, aqui em Viamão e em outras praças de pedágio.
elas estão reivindicando que no projeto já não se faça nenhuma referência às estradas federais. E, pelo que eu estou informado, o governo está incorporando essa reivindicação feita pelas entidades. Portanto, se não houver referência... Como assim o senhor está informado? Então, o projeto ainda chega com uma nova versão amanhã? Não, é que se esta reivindicação for aceita, como foi combinado ou acordado com essas entidades, haverá uma emenda, digamos, retirando, né, uma emenda supressiva. A referência que diz lá no projeto, além das comunitárias, das praças comunitárias, também as estradas federais. Isso significa que o governo estaria já sinalizando que essas estradas federais serão, terminado o contrato, devolvidas à União, encerra o convênio com o Estado e encerra o contrato com a concessionária. Há outras questões pendentes que amanhã, antes da votação, ainda possam merecer emendas de inclusão ou de exclusão? Olha, talvez tenha alguma emenda, né, corretiva de algum aspecto, mas eu acho que a mais significativa, do meu ponto de vista, seria essa. Existem incorporações, por exemplo, de tornar mais amplo, mais democrático o conselho de administração da empresa, incorporando uma representação maior dos Coredes, incorporando as entidades que vêm lutando contra os Coredes, contra os pedágios, como, por exemplo, o Sindicato dos Transportadores de Carga, que pega todos os empresários de carga do Estado, que são os grandes prejudicados, né, nesse processo, junto com a economia do Rio Grande do Sul, e também uma presença, uma participação que já está garantida pelo governo da Surcom, que foi a entidade que mais se destacou na região da Serra, Farroupilha, Bento, Caxias, que foi a que mais se destacou pela sua organização, pela sua tenacidade, pela sua perseverança ao longo desses 15 anos, lutando contra este absurdo que foi o contrato feito com as concessionárias. Elas já ganharam muito dinheiro, o contrato foi e é leonino, não tem nada a ver com aditivo 1, aditivo 2, o contrato foi feito de saída completamente favorável das concessionárias. Muito bem, a empresa surge não para substituí-las, surge para ser gestora e haverá então licitação para novas concessionárias. Ou ela vai explorar diretamente e exclusivamente? Não, simplesmente... Porque pelo projeto se vê que ela pode passar a terceiros. Não. A proposta é o governo, o que está claro aqui no projeto, é que o governo vai criar uma empresa para administrar os pedágios comunitários. E se houver necessidade, enquanto se estabelece esse processo de negociação com o governo federal, que seria a denúncia das estradas federais, né, para que estas sejam de novo assumidas, a metade, mais de 900 quilômetros aí são de estradas federais, que é a base para este projeto, que também é complicado, dos chamados polos. Todas as experiências aqui têm sido feitas no sentido de ponto a ponto, né? Os pedágios que se cobram em algumas estradas brasileiras são de ponto a ponto. Você paga para ir da Porto Alegre a Florianópolis, de Florianópolis a Curitiba. Este modelo que foi implementado, ele cerca cidades polos do Rio Grande do Sul e nada se mexe a partir dessas localidades sem ter que pagar o pedágio. É que nem Porto Alegre, você sai para Viamão, paga. Sai para o norte, paga. Sai aqui para o oeste, paga 2 já de saída. Sai para o sul, paga 3. Ou seja, está cercado. Né? Então, este modelo é que felizmente termina a partir de fevereiro do ano que vem. O primeiro é Carazinho, depois em abril é Caxias e Lajeado e o de Porto Alegre. Né? E depois, em maio e junho, é o Gramado, Santa Cruz e Vacaria. Quer dizer, esses são os prazos, e a cada prazo desses, a nova empresa vai assumir com o seu pessoal estas praças. Nós esperamos, eu torço para que esta medida de repassar ao governo federal as estradas federais, eu pessoalmente acho que é a melhor medida, é a melhor saída,
e o Estado assumiria as estradas estaduais, que já tem pedágio, né? Essas que tem, como foi apresentado, no caso Erechim-Passo Fundo, aqui Campo Bom, né? Portão, que pega a subida da Serra, e vamos estudar que outras estradas precisam ser mantidas e duplicadas pelo Estado, e nesse sentido garantir. Agora, a União mantém as suas estradas e duplica, como está fazendo hoje. Muito bem. Deputado Biolchi, por que o PMDB vota a favor ou contra? Boa noite, Brito, aos espectadores. Satisfação poder estar de novo no programa, ao lado do Raul, do Social e da Zilá, porque todos os argumentos que nós escutamos, nenhum justifica a criação da empresa. Por isso que nós votamos contra. Há de se distinguir a discussão sobre o modelo atual. Vota contra em bloco, não sobra um dispositivo. Não, eu apontei, por exemplo, que não deveria ser, no artigo 12, estabelecia no projeto original, na criação da empresa, a quarentena aos seus diretores, que não sabe quem serão e nem quanto ganharão. Essa quarentena por 6 meses, eles não poderiam trabalhar numa área afim, mas ficariam recebendo o mesmo salário que recebiam como diretores por meio ano. Isso na saída. Esse era o projeto original. Quem for diretor e sair da empresa, fica 6 meses recebendo e não pode trabalhar em outro lugar concorrente. Justo. A quarentena é um instituto que nós já conhecemos. Agora, a remuneração desta maneira, nós apontamos e agora, a partir daí o deputado Mick fez uma emenda suprimindo a remuneração. Então, tem pontos que possam diminuir o impacto da criação dessa empresa, o impacto financeiro, o seu uso político. Nós votaremos favorável à melhoria do projeto, mas não será o suficiente para que nós consigamos justificar a sua criação. Porque há 30 dias, Brito, eu já estive aqui no programa, já estive em vários programas pedindo ao governo que, distinguindo a contrariedade do que é o modelo atual e o seu fim e o seu término dos contratos, aonde que mora a justificativa para a criação desta nova estatal? Não há argumento para isso. Hoje nós temos o DAER, que é o órgão afim a esta área. Este projeto tira competência do DAER, tira recursos do DAER, faz com que nós tenhamos uma contratação sem concurso público, não diz o número de funcionários que trabalharão aqui nesta estatal, serão CLTistas, já são vários os históricos de passivos gerados no serviço público por conta dessa modalidade de contratação, e o argumento principal do governo é que restará um hiato entre o término dos contratos e até a decisão do novo modelo a ser implantado. Olha, quando começar a vencer o primeiro contrato, que é lá da minha Carazinho, já terá passado mais da metade do governo Tarso. Faz 14 anos que nós sabemos que esses contratos terminarão no ano que vem. Não é admissível, em nome da eficiência, que nós tenhamos o despreparo de dizer não deu tempo para decidir o que nós vamos fazer. Sob o ponto de vista gerencial, princípio de economicidade, gestão pública, qualidade da gestão, Brito, não justifica mais esse armário para guardar não sabemos quantos esqueletos, porque dos 21 artigos que aqui estão elencados, metade é para instituir a empresa, outra metade é para autorizar a contratação, é para dizer que ela é temporária, sem dar prazo de término e tudo mais. Aquilo que interessa, que é o que o Raul está falando, que é o que eu defendo, porque pago o pedágio toda semana, que é o preço da tarifa, que é como será feita o serviço a ser prestado no futuro, se é realmente aquilo, é possível fazer o que as empresas propuseram, que a tarifa pode cair pela metade, se o Estado passará a fazer isso, ou se isso é uma mentira, quanto que poderá ser cobrado. Eu estive na TVE, participando com um secretário do governo, me disse, não será mais feito o subsídio cruzado. Por exemplo, no modelo de polos, existem estradas que não têm praça em cima e que a praça naquele mesmo polo, em outra estrada, acaba passando recursos para que se mantenham ambas. Se não haverá mais o subsídio cruzado, inevitavelmente duas coisas deverão acontecer. Ou estradas deixarão de ser mantidas pela tarifa cobrada, porque ela não tem a praça em cima, ou novas praças serão criadas.
Essas questões práticas, que é o que interessa a quem está nos ouvindo, o governo não responde. Não diz quanto que será a redução. O termo aditivo número 1, que a deputada Zilá apontou há pouco, ele aumentou em 40% o valor da tarifa por um motivo. Porque houve influência política, se deixou de cobrar durante um período, se levantar nas cancelas, e depois essa não cobrança teve que ser reposta. Será que nós vamos deixar para discricionariedade? E não é do governador Tarso. Pode ser de outros governos, porque se isto não for definido, nós vamos entrar num período eleitoral com esse ponto em aberto. E aí vamos enfrentar uma campanha eleitoral em que os candidatos a governador vão dizer quanto cobrarão do eleitor para andar nas estradas gaúchas. É óbvio que não vai ser o cálculo matemático. Não acontece isso, não aconteceu na Previdência, não aconteceu no aumento das taxas do Detran na semana passada, que teve uma que aumentou 140%. Eu não fui avisado na campanha que o Tarso ia aumentar a taxa. Então, são pontos que aí eu não quero personalizar aqui se é o governador, usei o exemplo que já foi dado, mas que devem ser esclarecidos para que a sociedade tenha uma garantia mínima. Então, mas que não confundem com a necessidade da criação da estatal. Não, eu até agora não fui convencido, votei favorável a muitos projetos, inclusive do pacote, dei acordo para que fossem votados antecipadamente. Tem uma restrição muito grave num governo que diz que ia restabelecer o ambiente de discussão aqui no Rio Grande do Sul, apresenta mais de 90% dos projetos que tramitam na Assembleia Legislativa em regime de urgência. Né? Isso faz com que o projeto não tramite, porque não dá tempo para ele transcorrer a sua pauta, passar na Comissão de Constituição e Justiça e tendo no mínimo a verificação quanto à juridicidade, à constitucionalidade. Os projetos, na prática, vão direto ao plenário. E o debate acaba também não acontecendo. A melhoria não tramita na comissão, Brito, não recebe emenda na comissão, não se recebe um secretário para falar sobre o assunto. Então, são coisas que o governo vai dialogando com 30 deputados, mas a Assembleia é 55. A única coisa, além das que eu elenquei, que este projeto traz, é tirar, além de colocar recurso para esta companhia passar a funcionar 6 milhões apenas esse ano, está aqui, e tirar a competência do DAER, que continuará com o mesmo número de funcionários, ou seja, perde eficiência lá no DAER, porque tu tira o que hoje é um encargo. A única coisa que ele faz é tirar essas decisões, as futuras decisões das votações da Assembleia. O senhor vota e a sua bancada também contra, e qual a alternativa? Nós esperávamos que o governo dissesse claramente qual será a alternativa ao modelo dos pedágios, e não a necessidade de criar esta estatal. O PMDB tem alguma proposta nesse sentido? Nós discutimos, Brito, que poderíamos ter o pedágio administrado diretamente pelo DAER, perfeito? Porque o argumento do governo é que as empresas atuais tiveram um lucro e este lucro não foi pequeno. Nós atentamos para duas coisas. Eu posso até discordar, mas existem levantamentos que dizem que essas concessionárias têm um crédito junto ao governo do Estado. Elas alegam isso. Isto aí, quem vai resolver é um homem que tem um martelinho na mão e usa uma capa preta. Se o Rigoto tivesse feito lá o equilíbrio financeiro que ele era obrigado a ter feito em 2004, nós saberíamos. Se nós partidarizarmos a discussão, nós vamos voltar ao tempo que não foi cobrado. O PDT nem falou ainda. O que eu falo, Raul... Partidarizar, O que eu falo, Raul, é o seguinte... Partidarizar, Márcio... Mas não cobrar durante mais de um ano pedágio e depois cobrar ida e volta não é partidarização? Terminou os não é utilização política? Então assume claramente que continue os contratos. Eu não quero que continue. O que eu não quero, Raul, é que aconteça o seguinte: o governo diz aqui, Brito, e depois eu retomo esse tempo na tua fala. Assume claramente. As minhas posições eu assumo, deputado Raul. As minhas posições eu assumo. E falo na tribuna, não faço como Vossa Excelência. Assume claramente. O que eu aponto aqui é o seguinte: o senhor diz que a Praça de Carazinho vão devolver ao governo federal as BRs. E o governo federal vai tirar o pedágio de lá da minha cidade? Me responda, deputado. O senhor tem essa resposta? Mas o governo, o governo federal vai... Se o senhor tem, me diga, porque eu não tenho. Mas então... Sabe por que você não tem? Porque não tem a definição, Brito. O governo do Estado não sabe o que fazer com isso, está criando esta empresa para empurrar o debate mais para frente. Se soubesse, já teria nos dito.
quanto será a tarifa, aonde é que sai a praça de Farroupilha, onde é que se coloca uma nova praça, se tiver, de que maneira vai sustentar os trechos que vão de Tio Hugo a Passo Fundo. São questões pontuais que nós queremos saber. Agora, não existe justificativa para criar uma nova estatal no Rio Grande do Sul, às custas do telespectador, para debater isso. Deputado Socella, estamos parados no Tio Hugo. Um bom filé, hein? Uma janta indo para a boa. casa dele. Então, e aí? E uma grande referência. Um abraço ao pessoal do Tio Hugo lá. E para ir... O prefeito fazendo um grande trabalho, inclusive. E para ir para Passo Fundo, nós vamos pagar algum pedágio depois do Tio Hugo ou é antes? Não, é antes. É antes, né? Já pagamos o pedágio, já pagamos então. aí em Soledade, pagamos em Mar Souza, pagamos aqui em Fazenda Vila Nova. E depois também? E o Chile daí é um pedágio comunitário. Olha, eu quero saudar, Brito... O senhor defende os pedágios comunitários. Com certeza. Por isso que eu quero dizer aqui da satisfação de estar aqui contigo, né, Cláudio Brito, saudar também o deputado Raul Ponte, saudar a deputada Zilá Bratibá, que fomos prefeitos juntos, e o deputado Márcio Biocchi, lá da nossa região Carazinho. Olha, deixa eu lhe dizer, Brito, e a todos os telespectadores, que uma das coisas que o partido vem há tempo se debruçando, assim, desde que esse assunto chegou na Assembleia Legislativa, é trabalhar alternativas que venham ao encontro, pelo menos de um pedágio que seja menos oneroso. E nas audiências públicas que nós estamos fazendo, Brito, depois eu vou deixar aqui a agenda, hoje fizemos em Pelotas, vim correndo para vir ter esse debate, onde lá o governo estadual fez uma subrogação para a União e a concessão ganhou mais 12 anos, 8 meses e 10 dias. Só para todos nós entendermos, o senhor vai me dar uma agenda de audiências públicas para que nós estamos fazendo... Sim, mas e se a lei é aprovada amanhã? Não, mas nós já fizemos, de certa forma, já fizemos 8 audiências já. Mas 8 não audiências adianta já a fizemos. audiência, a lei vai ser aprovada. Mas eu quero dizer que o que tem sido levantado das audiências públicas praticamente é o que nós temos defendido, porque esse assunto já vem há tempo. Teve até uma CPI na casa, e principalmente eu queremos saudar aqui a iniciativa de fatos que surgiram após o projeto ter entrado na Assembleia Legislativa. Primeiro, essa questão que é a devolução das BRs. Não tem razão o Estado do Rio Grande do Sul permanecer sob a sua responsabilidade com 983 quilômetros de rodovias pedagiadas que são BRs. O Estado está trabalhando para devolver a 101, está trabalhando para devolver a 470, a 153. Quer dizer, não tem razão nós estar cuidando de BRs. Quer dizer, deixa o governo federal fazer. E no nosso entendimento, eu já diria ao deputado Márcio que o governo federal deve fazer, se tiver que fazer, faz licitação como fez aqui na 101. Quanto é que é o pedágio que vai a Florianópolis? Quanto é que você passa ali? 1,40. Agora o governo federal vai fazer ali lá do Espírito Santo ao Rio de Janeiro, 400 quilômetros. Praça de pedágio vai ser R$3 e as concessionárias vão fazer 200 quilômetros. Vou repetir, vão duplicar 200 quilômetros lá nesse trecho, nessa modalidade nova. Que é o que o polo de Polo Sul também deseja. Então, devolver as BRs. Depois... Há, no entanto, uma variável aí que entra nesse cálculo. Os exemplos que o senhor traz são de rodovias com fluxo muito de tráfego, né? Muito mais intenso que, por exemplo, o Tio Hugo e Passo Fundo. Mas nós temos... Esse também é um discurso também que as concessionárias têm usado, Brito. Né? Para dizer, por exemplo, a 116 tem uma grande... As concessionárias dizem, inclusive, que foram frustradas, que anunciaram um fluxo que depois não se confirmou. Em cima disso, Brito, fazem um cálculo que afasta a ideia do risco no negócio. Brito, a arrecadação das concessionárias, eu tenho dado ainda que nós não temos atuais aqui, mas eu tenho aqui uns dados para ti ter uma ideia, que são informações de arrecadação que tiveram as concessionárias. Elas têm hoje uma arrecadação anual em torno de 440, 430 milhões por ano, essas 29 praças, ou seja, 7 polos de pedágios. Conta essa da BR aqui, Gilmar? Não conta aqui da Ecosul. Não da conta. Ecosul não conta. Então, quer dizer, só os 7 polos de Pelotas. É Pelotas, esse é federal. É a referência que ele fez, que era do Estado, e passou para a União e quase dobraram o período de concessão. 8,40 o pedágio, então é um absurdo. Então, para dizer o seguinte... do ministro Padilha. Que é a preocupação que nós temos em relação que não ocorram nessas BRs quando devolvidas ao governo federal. Mas, Brito, o importante é dizer o seguinte, objetivamente, que foi a proposta que o PDT levou ao governador. Eu quero objetivar aqui os pontos: devolução das BRs, fim do sistema polo, do modelo de polos, o que é essa mistura de rodovias estaduais, que são 816 quilômetros de rodovias estaduais, mais 983 de rodovias BRs, totalizando 1.799 quilômetros de rodovias. Fim do sistema de polo, a implantação do pedágio comunitário, conta específica, porque também nós temos aqui que registrar, o pedágio comunitário só não tem sido melhor, porque há 10 anos está indo para o Caixa Único o recurso.
uma conta específica lá, investimento exclusivo na região onde está o polo de pedágio, o controle social através dos coretes, redução da tarifa e se tiver que ter pedágio para duplicação das RS. Quantos itens são? São 8 itens. 8 itens. Exatamente. Esses 8 itens o senhor não tem como ter resposta amanhã. Não, o governador... Porque o projeto não diz nada disso. O governo praticamente aceitou na substitutiva. O governo aceitou. Mas onde é que está o novo texto? A questão... É esse que vai aparecer amanhã? Não, nós temos aqui já alguns minutos. Não, vai ser feito. Creio que na decorrer, a gente tem um diálogo amanhã, para o senhor ter uma ideia com o governo do Estado. A nossa questão... A autorização para criar uma empresa pública não pode conter esse conjunto de detalhamentos. As linhas gerais estão dadas. Mas é natural que quem vai votar na ideia de uma empresa pública tenha a segurança de que o modelo vai contemplar, por exemplo, esses pedidos do PDT. Exatamente. Que se sabe o PDT, eu acho que tem até quase que como seu conteúdo programático o pedágio comunitário. Exatamente. Mas nós temos ainda, Brito, para mim não me alongar e dizer da questão que o partido tem trabalhado, nós também entendemos que uma superintendência revitalizada no DAER poderia tocar a questão dos pedágios. Há uma discussão, nós entregamos para o governador na segunda-feira passada, um substitutivo, né, onde ele foi muito claro, diz, olha, eu quero ter um instrumento que possa, ao vencer os contratos de pedágio, ter um instrumento que eu possa tocar o barco para não levantar as cancelas ou não acontecer nada. Então esse instrumento seria transitório. Nós entendemos que poderia e pode ser uma superintendência revitalizar no DAE. Agora o governo argumenta que precisa dessa empresa desta forma, pelo regime, pelo CLT, por poder ser mais rápida. Eu discordo aqui que o deputado Márcio disse que a contratação vai ser sim temporária por 12 meses, mas ela é obrigação de fazer concurso público. Né? Isso está no próprio artigo 15, né? Que vai ser o ingresso da empresa, na empresa Gaúcha de Rodovias através do concurso público. O importante é dizer o seguinte, que se Deus quiser, Breto, nós devemos pôr fim, primeiro, que nós temos que festejar aqui, é pôr fim a esse modelo. Esse modelo que não deu certo, né, e que hoje onera o Rio Grande. Olha, pode ter aqui os argumentos, e as condicionais estão usando aqui, Breto, é bom deixar bem claro isso, que se o mesmo termo aditivo, número 1 aqui, que ele é difamado, mas ali também tem uma questão que tinha que ter sido feito o tal de reequilíbrio econômico financeiro em 31 de 12 de 2004. Não foi feito. Nós estamos pagando, telespectador, gaúchos, caminhoneiros, representantes comerciais, nós estamos pagando desde 31 de 12 de 2004, 36,76% na tarifa de carro e 3% no caminhão. Vou repetir, 36,76% desde 31 de 12 de 2004. Eu pergunto, um estudo sério com esse percentual, é nós que temos, o Estado está devendo para as concessionárias, ou, como diz o professor, que a RBS sempre utiliza, vou trazer depois os dados que ele tem, ou é o cidadão, ou é o Estado que tem a ver das concessionárias? Por conta desse plus, que devia ter sido retornado. Esse plus foi para 4 anos, de 2000 a 2004, para reequilibrar aumentos não concedidos e também tarifas reduzidas. Mas isso aí já não pagou a conta com aqueles 4 anos, precisa mais 8, e aí tanto é verdade que as propostas das concessionárias estão o quê? Reduzir justamente esses 37%, que dá quase 40%, na proposta nova, e diz que zero passivo e ainda duplica a rodovia. Onde é que está o prejuízo dessa conta? No próximo bloco eu vou começar com o deputado Raul Ponte, para que ele venha com detalhamento desta inquietação, que a mim pelo menos invade. Eu tenho ali um partido que está junto ao governo, que tem uma posição muito clara sobre pedágios, levou o governador à sua reivindicação, levou até um substitutivo, recebeu do governador um aceno de que tudo bem, é por aí mesmo, vamos contemplar o que o PDT quer, mas examinando-se o projeto que está por ser votado amanhã, que é simplesmente da criação de uma empresa para a gestora de todo este projeto, este plano dos pedágios, a gente não vê este detalhamento. Quando o governo e de que forma o governo pretende colocar, por exemplo, como compromisso legal, o que está acertado com o PDT, por exemplo, depois dos comerciais.